Na verdade, quem mais me motivou a ser pediatra foram minhas avós. A minha avó paterna teve 10 filhos, difícil de cuidar de 10 filhos hoje em dia, imagina anos atrás. E a minha avó materna teve 3 filhas, sendo que uma delas com uma deficiência mental importante. Então, ao longo da vida, eu vi sempre essa dificuldade que as minhas avós tiveram em criar seus filhos, em ter um cuidado adequado. Então, isso foi muito difícil. A minha avó paterna perdeu o filho caçula num acidente, que era padre. Então, sempre vivi essa dor do sentimento de perda de um filho. E na minha escolha de faculdade, fiz faculdade no interior do Rio de Janeiro, na Faculdade de Vassouras. Sou de São Paulo, interior de São Paulo. E após essa minha faculdade, voltei para São Paulo, fiz a minha residência de pediatria no Hospital Servidor Público Estadual. Depois fui para a Santa Casa de São Paulo, onde me especializei em neonatologia, que é especificamente cuidado de bebês. E ali no caso, pelo ser um polo de atendimento nacional, me especializei ainda mais em gestações de alto risco, tendo a oportunidade de terminar minha residência nos Estados Unidos. Fiquei no Jackson Memorial Hospital em Miami, durante um período de tempo importante ali, fazendo o que a gente chama de Observership Fellow, que é o acompanhamento de um serviço de altíssimo nível, referência mundial em neonatologia. Então foi esse o meu segmento até vir para Campo Grande há 3 anos atrás. A atividade pediátrica começa antes mesmo da criança nascer. Hoje a gente tem um segmento de pré-natal pediátrico. O que é isso? A gente faz o acompanhamento da gestante, avaliando todo o segmento feito pelo obstetra, indicando alguns exames específicos em gestações de alto risco, ou um simples segmento de um pré-natal correto. O como vai acontecer, informações sobre a sala de parto, indicações específicas de cesariana, indicações de parto normal, restrições ao parto normal. Esse é o primeiro segmento. Após o nascimento do bebê, a gente entra num período que a gente chama de puericultura, que a gente avalia crescimento e desenvolvimento. Parece a mesma coisa, mas não é. Crescimento são medidas antropométricas, se a criança está crescendo de acordo com o devido. Desenvolvimento, que é a maior dúvida dos pais, é se o bebê está fazendo tudo de acordo com a idade dele. Então esse segmento pediátrico vai em torno até dos 17 anos hoje em dia. Esse é o atendimento ideal. Depois, as meninas, claro, fazendo acompanhamento com a ginecologia e os meninos, se necessário, com urologia, tendo esse segmento de vida adulta aí com acompanhamento clínico médico. Eu tenho um filho de 11 meses, o Lorenzo, famoso gordinho nas redes sociais aí. Então eu sempre gostei muito de crianças, sempre tive uma proximidade. Nessa minha história familiar eu era o mais velho de um lado e o caçula do outro. Então eu vivia as duas etapas, o que eu sofria eu aplicava. E hoje em dia a minha vida é em torno de crianças, eu trabalho numa UTI neonatal praticamente não 24 horas, mas a grande uma parte do tempo. E eu tenho um filho, que o melhor título que eu tenho é ser pai dele, então é o Lorenzo. Então esse é o meu envolvimento com as crianças o tempo todo. Pediatra é celular o tempo inteiro, disposto a atender, que eu sempre me coloco, ainda mais agora com meu filho, na posição dos pais. Uma simples febre, quando você é pai, não é uma simples febre, é o seu filho que está tendo. Então eu tento adequar a minha vida ao atendimento dessas crianças hoje em dia. Sem sombra de dúvida, tem um paciente que nascido na Santa Casa, de uma família bem pobre. Foi um paciente que a mãe permaneceu em um tempo, na verdade, infelizmente, em morte encefálica. E a gente fez todo esse cuidado da parte obstétrica e pós-nascimento para que esse bebê nascesse viável de uma mãe morta. Então é um paciente que hoje em dia ele faz o acompanhamento de segmento comigo. Ele teve quase 5 meses de internação dentro da nossa UTI da Santa Casa. Então é um paciente realmente muito especial pela dificuldade do caso. Ele é o caso 35 no mundo. Então ele é famoso aqui em Campo Grande, ele sempre está nas mídias às vezes, por questão de ajuda que a família precisa, né? Então, sem sombra de dúvidas, ele é o paciente que mais marcou. Em um plantão, meu coração dele chegou a parar. Então, eu tenho esse envolvimento já mais que pessoal com ele, não só pela história, mas como pediatra mesmo. E por essa grande dificuldade que desde o nascimento ele batalhou e está vivo e hoje muito bem, graças a Deus. Eu sempre brinco que ser pediatra é entregar sonhos. Eu faço muitas salas de parto e eu vejo um bebê antes mesmo da mãe e do pai. Eu sou a primeira pessoa que o bebê
após o obstetra, ele me apresenta o bebê. Então acho que ser pediatra é entregar sonhos e cuidar desse sonho ao longo da vida da melhor forma possível, como se fosse o meu filho. Por isso que eu acho que eu me dedico tanto, estudando, correndo atrás, me especializando cada vez mais, como se fosse o meu filho que estava sendo atendido ali. Acho que ser pediatra é isso para mim, entregar sonhos. Eu sou o Dr. Pedro Amaral e estou em Campo Grande.online.